Muito obrigada, obrigada, professora Cristina. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, a você e a toda a sua equipe. E vamos agora conversar um pouco sobre esse assunto, né? Como a professora Cristina disse, que é tão corriqueiro. Eu queria deixar aqui primeiro a vocês como que nós vamos avaliar esses pacientes e como conhecê-los. Queria apresentar aqui um caso clínico, e é um paciente do sexo feminino, RR, 23 anos, solteira, digital influencer, procurou uma teleconsulta, informando que há 5 dias ela apresentou do nada um quadro de pirose, desencadeada após as refeições, que piorava quando se deitava e melhorava ao jejum. Negava vômitos, não sentia o gosto voltar na boca, e ela relatava um ganho ponderal de 10 quilos em 6 meses, atribuindo à pandemia. E ela evacuava diariamente. E a grande pergunta dela era querer saber se o vizinho, que era acadêmico de medicina, estava certo, ou se eram os vídeos que ela tinha encontrado do Dr. Drauzio Varela estavam corretos quanto ao diagnóstico de doença do refluxo. Então, vamos lá. Então, a doença do refluxo, ela é uma doença crônica relacionada ao retorno desse conteúdo gástrico ao esôfago e órgãos adjacentes. Ela apresenta uma variável muito grande de sintomas. Mas o que é importante a gente saber é que ela diminui muito a qualidade de vida desses pacientes. Tem estudos, li colaboradores, eles viram uma amostra, acompanharam 176 pacientes durante um ano. E esses pacientes tinham em volta de 46 anos. E eles viram que a qualidade, quanto mais grave eram os sintomas das doenças do refluxo, o impacto era real no dia a dia desses pacientes. Temos estudos também tentando relacionar ao nível da sintomatologia. Se o paciente tem um refluxo leve, ele vai interferir no dia a dia. Se ele tem um refluxo moderado, esse paciente já começa a ter o comprometimento de doenças ou comorbidades que ele também possua. E se ele tem um refluxo grave, isso interfere não só no dia a dia, quanto nas comorbidades, como na qualidade do sono desse paciente. Esse estudo feito no Hospital das Clínicas, pegaram os pacientes que tinham um diagnóstico de doença do refluxo e foram revisar o prontuário. E viram que 87% dos pacientes que tinham um diagnóstico de doença do refluxo tinham alguma comorbidade. Ou eram hipertensos, obesos, diabetes. Então, é uma doença que interfere no dia a dia do paciente e tem uma prevalência elevada, acomete o mundo inteiro. Aqui no Brasil, essa prevalência chega até 20% desses pacientes. Mas, interfere na qualidade de vida, tem uma prevalência elevada, mas isso tudo é importante porque ela é uma enfermidade que ela tem uma recorrência até em 80% dos casos. E a refratariedade, quando você trata, logo volta em 42% dos casos. E o impacto financeiro é alto. Mas dos fatores que levam a essa doença, o mecanismo fisiopatológico dessa doença, o que a gente tem que ter em mente é que há uma quebra do equilíbrio dos fatores agressores e dos fatores protetores. Porque refluxo todos nós temos. Esse conteúdo ácido gástrico, eminentemente, pode voltar para o esôfago, mas nós temos mecanismos que protegem esse refluxo. Mas quando há um desequilíbrio, há uma redução desse clearance do esôfago, esse movimento do esôfago para colocar o ácido que chegou até ele de volta para o estômago está prejudicado. Ou a renovação do epitélio celular do esôfago também fica prejudicado, ou a própria tonicidade do esfíncter inferior está perdida. Nós temos que lembrar também como é um conteúdo ácido, se há uma diminuição do esvaziamento desse componente ácido do estômago para a progressão adiante, isso também pode favorecer o refluxo. Mas, para nossa surpresa não, isso nós já sabemos,
sabemos a longo tempo que o principal fator que leva esse paciente a ter, até 60% dos casos, que leva esse paciente a ter o refluxo é o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago. E agora, quando esse esfíncter relaxa, o que está retornando? É um refluxo ácido? É fracamente ácido? É não ácido? Então, isso temos que ter em mente. O fator é um mecanismo motor, ok. E esse relaxamento transitório, ele não foi desencadeado após uma deglutição, ele pode ter um período de 10 a 60%, 10 a 60 segundos, e ele persiste por maiores períodos. E aí, prestar atenção, o que refluiu? Foi ácido? Qual foi o número de episódios de refluxo? Qual foi o volume desse refluxo? Tem enzimas biliares? Tem pepsina? Isso tudo porque vão gerar sintomas. Então, é uma doença que interfere na qualidade de vida, tem uma prevalência elevada, tem fatores multifatorial, mas o que esse paciente apresenta? Ele apresenta pirose, ele clinicamente, a grande maioria dos pacientes vai apresentar pirose ou regurgitação. Essa pirose o paciente eminentemente define como uma queimação retroesternal. Até 80% dos pacientes têm isso como quadro clínico. E é esse dito sintoma típico da doença, que fica mais fácil de nós darmos o diagnóstico. Mas também temos os sintomas atípicos, os esofágicos e os extraesofágicos. O paciente que tem um sintoma típico da doença, ele pode apresentar uma disfagia, uma odinofagia, ele tem uma dor ao deglutir, ou ele tem uma dificuldade para deglutir e tem uma dor torácica não cardíaca. Outros sintomas extraesofágicos têm a laringite, a faringite, o pigarro, a tosse, a asma, a fibrose pulmonar e o distúrbio do sono. É difícil para a gente convencer esse paciente, o que todos nós temos que ter em mente é que nem sempre o paciente com sintoma atípico, ele vai ter o sintoma típico da doença, ele vai apresentar pirose e regurgitação. E esse paciente é difícil de nós explicarmos a ele está com distúrbio do sono, ele está acordando a noite inteira e a gente atribuir esse desconforto dele a um episódio de refluxo. Fica difícil para o paciente entender, mas isso tem que ter em mente e explicar a importância disso a ele. Até porque esse paciente, ele procura primeiro o colega, ele procura o pneu, ele procura o otorrino, ele procura o dentista. E muitas das vezes, esses pacientes com dor torácica, ele procura o pronto-socorro, porque ele fica com medo realmente de uma evolução de um infarto. É um paciente que tem uma dor torácica típica de infarto, e vejam que a dor torácica de origem não cardíaca, até 60% dos casos, a etiologia é refluxo. Então, é um paciente que vai ao pronto-socorro, que faz eletros, tem um gasto muito grande para fazer uma investigação e a definição desse refluxo. Olhem, nesse estudo, foram pacientes que chegaram até o otorrino com queixas de dor na garganta, disfonia ou dificuldade para engolir. E procuraram um otorrino. Mas vejam que só em todos os grupos, só poucos pacientes apresentavam azia, a pirose. Então, mostrando que o paciente com sintoma típico não é obrigatório que ele tenha a pirose ou a regurgitação. Dentro desse diagnóstico do paciente, dentro de uma investigação, nós podemos fazer questionários. Perguntar, tem azia? É durante o dia? É quando você acorda? É depois das refeições? Você mudou sua dieta e isso aconteceu? Mas o que os estudos têm mostrado, que independente do número de questionários, ou se esse questionário realmente está baseado em sintomas atípicos, rouquidão, tosse ou globus faringeu, esses sintomas, sejam feitos pelo gastro ou pelo clínico, eles não têm uma sensibilidade ou especificidade alta para a doença do refluxo. Então, a gente tem que contar com testes terapêuticos e com diagnóstico de exames.
Mesmo dentro do teste terapêutico, chegou um paciente, quando a gente vai fazer esse teste terapêutico para esse paciente que apresenta pirose, regurgitação ou os sintomas atípicos da doença? Se esse paciente ele não tem sintomas de alerta, ele não tem história de neoplasia, ele não tem sangramentos ou perda ponderal, e ele tem menos de 45 anos, o consenso latino-americano nos autoriza de fazer um teste terapêutico, começar uma medicação para esse paciente. Nós vamos começar um inibidor de bomba para esse paciente, a dose e o tempo adequado, nós não temos protocolo para isso. Mas, na prática, a gente usa a dose plena por 15 dias e vamos ver se esse paciente melhora. Só que os estudos também têm mostrado que esse teste terapêutico tem utilidade bem limitada na prática clínica. E por que isso? Porque a gente tem o diagnóstico diferencial. Porque tem pacientes, principalmente os pacientes com doença, com esofagite, eosinofílica, que eles melhoram em uso do inibidor de bomba. E aí, depois que você taxa esse paciente com o diagnóstico de doença do refluxo, lembrem da definição, é uma doença crônica. E que o paciente vai estar acompanhando e tem uma recorrência elevada e uma refratariedade elevada. Então, esse teste terapêutico nos faz sempre lembrar que existe um diagnóstico diferencial dentro da doença do refluxo, mesmo câncer do esôfago, as colagenoses e os distúrbios motores do esôfago. Então, o que a gente tem para diagnóstico desse paciente? Nós temos um diagnóstico já de primeira linha. É um paciente que tem sintoma atípico, é um paciente que tem pirose, regurgitação e os sintomas atípicos, já para esse paciente de cara endoscopia. E o nosso consenso brasileiro nos orienta a fazer essa endoscopia, justificando isso, que é um exame barato no nosso país. Então, a endoscopia, quando vamos fazer para esses pacientes? É um paciente que ele tem sintomas atípicos da doença, já podemos fazer, não precisa esperar meses. É um paciente que tem mais de 5 anos de comprometimento ou ele tem sintomas de alarme? Ele tem perda de peso, hemorragia, odinofagia, disfagia? Esses pacientes já de cara têm que fazer endoscopia. Mas o nosso consenso latino-americano, ele, como eu lhe falei no teste terapêutico, ele permite a gente tratar antes. Aí, até porque se esse paciente não respondeu ao teste terapêutico, ele volta com você e não respondeu, você pode fazer para ele já a endoscopia. E na endoscopia, 70% dos pacientes, eles têm o esôfago normal. E 30% vão ter alguma alteração, ou uma erosão. Então, a endoscopia, ela tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade para a doença do refluxo. A classificação endoscópica mais aceita para a doença do refluxo é a classificação de Los Angeles, onde a gente atribui a classificação de Los Angeles a grau A, B, C e D, e que vai nos definir o número de erosões que esse paciente tem o esôfago comprometido. E esse paciente, quando tem critérios conclusivos, que a gente sabe, critérios conclusivos para a doença do refluxo, nós temos a esofagite grau C e D, ou se o paciente apresentou um esôfago de Barrett ou uma estenose péptica. Esse paciente, o que é importante para a gente ver, nesse grau de comprometimento endoscópico para ele, se esse paciente tem ou não erosão, eu quero mostrar esse estudo aqui, que ele relacionou a clínica do paciente. Se esse paciente ele tem pirose grave, observe que tanto em pirose grave quanto no grau D de Los Angeles, que é a lesão pior da doença do refluxo, que ela comete várias erosões e 75% do esôfago desse paciente, ele tinha um sintoma de pirose grave. Então, isso nos mostra que nunca o achado endoscópico vai ser compatível à clínica do paciente. E aí é muito interessante porque aquele paciente, ele vem com a gente e diz, olha, doutora, eu estou muito desconfortável, ou eu não estou mais aguentando dessa azia e eu tenho esse desconforto que não me deixa dormir à noite, ou é dor na garganta, ou é a tosse, e a gente faz endoscopia desse paciente
e 70% é normal. O que a gente vai fazer com esse paciente? Dentro do acompanhamento desse paciente, a gente tem a pH-metria esofágica, que a gente já tem como indicação formal de fazer esse exame quando o paciente tem a doença do refluxo não erosiva, aquela sim esofagite, aquele 70% que eu falei para vocês, que realmente vai vir normal a endoscopia. E aí a gente tem como indicação também fazer essa pH-metria esofágica se o paciente tem um refluxo ortostático, supino, ou mesmo os dois, combinado. E também para estabelecer claramente a relação desse sintoma, dessa pirose, ou mesmo da dor torácica ou da tosse, com o refluxo. E quando o paciente ele vai para uma abordagem cirúrgica, que é uma das opções de tratamento, e ele não melhora, também tem indicação de fazer essa pH-metria. Agora, o que é o importante nessa pH-metria esofágica? É um exame onde nós vamos colocar uma sonda no paciente que vai ter a cavidade gástrica e nós vamos localizá-la de forma específica acima da junção esôfago-gástrica. E aí é muito desconfortável para o paciente. E o que a gente tem opção e de sugestão para o paciente é fazer essa pH-metria mais em forma de cápsula. Os pacientes que têm intolerância a usar essa sonda, nós podemos usar a cápsula, e aqueles pacientes em que a gente acha que tem uma indicação forte de que aquele sintoma é de refluxo, até porque, diferente da pH-metria esofágica que fica 24 horas, com essa cápsula eu posso ter um estudo até de 96 horas, mas é um procedimento bem elevado o custo. Mas se é um exame tão bom, por que a gente precisa de outros exames? Porque ele não avalia o refluxo não ácido, ele só avalia o refluxo ácido. Mas lembrando que da doença do refluxo, 2/3% dos refluxos são ácidos, só 1/3 é não ácido, e principalmente com uma maior frequência no período pós-prandial. Então, para esses pacientes, o que a gente tem para fazer? Nós temos a impedância pH-metria de 24 horas. Então, que é o exame agora, padrão ouro, para fechar o diagnóstico de doença do refluxo. É um exame que a gente vai ver o refluxo ácido, não ácido e o gasoso. Porque nós temos muitos pacientes que chegam referindo dor torácica e depois de um exame de impedância pH-metria, nós vamos ver que a dor dele está relacionada só à distensão gasosa, quando ele produz um movimento de eructação, o de arrotar. E aí mostra realmente que aquele é o padrão gasoso que está geralmente dando esse desconforto no paciente. Então, a indicação da impedância pH-metria, nós temos principalmente aquele paciente com tosse. E a impedância pH-metria também, ela nos dá a opção de fazermos o exame com o IBP, com o inibidor de bomba e sem o IBP. Quando a gente faz sem o IBP, principalmente nesse paciente com tosse, para saber se essa tosse dele está sendo desencadeada pelo quê? Refluxo ácido, não ácido, anterior à cirurgia da doença do refluxo, ou se esse paciente, ele operou ou está persistindo os sintomas da doença do refluxo. Ou aquele paciente que você já está tratando, você acha que ele teve a melhora, mas o paciente nega qualquer melhora, e aí você faz um exame com o inibidor de bomba, bloqueando toda a produção do ácido, com dose dobrada, bloqueando a produção do ácido desse paciente, para ver se esse sintoma dele ainda é desencadeado pelo refluxo ácido ou não. Até para nós vermos se o fenótipo desse paciente é diferente. Porque tem pacientes que são metabolizadores rápidos da medicação. Então, a gente acha que elas teriam o efeito de 24 horas, mas a gente não consegue essa abordagem com o paciente. Então, olha, essa daqui é uma imagem de um exame de impedância pH-metria, e vocês observam que aqui, quando tem um refluxo ácido, o paciente não apresentou sintoma nenhum. E agora, com o refluxo não ácido, ele apresentou tosse. Daí a importância da impedância pH-metria. Para deixar claro e resumir para vocês e mostrar qual a importância desse exame, nesse consenso, nós podemos dizer, paciente que tem doença do refluxo,
e ele fez endoscopia e não tem nem grau C, nem grau D de Los Angeles, ou ele tem um sintoma típico, ou ele quer fazer esses, ou pode ser abordado antes da cirurgia, ou esse paciente operou e ele está recorrendo ou persistência dos sintomas em uso de inibidor de bomba, e aí esse paciente você vai fazer a impedância-pH-metria sem inibidor de bomba, para poder formar o diagnóstico desse paciente. Já o paciente com grau C, grau D ou Barrett, no achado endoscópico, frente a um paciente com sintomas de doença do refluxo, você já pode fazer impedância-pH-metria com dose dobrada, porque nós sabemos que o que vai fazer essa lesão de grau C e grau D de Los Angeles é o refluxo. Então, nós queremos, com essa dose dobrada da medicação, bloquear essa produção ácida e ver o que está fazendo o sintoma do paciente. Nós temos a manometria também, nós temos a manometria esofágica convencional e a de alta resolução. Ele é um estudo importante até para descartar qualquer transtorno primário do esôfago, porque lembrando que dentro da fisiopatologia nós temos como mecanismo protetor da doença do refluxo o movimento, colocando todo esse conteúdo que retornou ao esôfago de volta para a cavidade gástrica. Esse movimento do esôfago, quando o paciente tem algum distúrbio, alguma motilidade alterada nessa cavidade esofágica, isso vai prejudicar muito, e até tem estudos que mostram que esse paciente é o que vai ter a doença mais grave da doença do refluxo. Então, para avaliar o movimento desse esôfago e também para localizar onde nós vamos colocar a sonda de pH-metria ou impedância-pH-metria. Eu não podia deixar de falar do raio-x contrastado, principalmente em pacientes que têm disfagia. Mas nessa manometria, eu queria mostrar aqui uma imagem para vocês, é uma imagem bem bonita, quando a gente tem, e isso a gente encontra muito em acalásia, quando o paciente tem a deglutição normal, essa é uma imagem normal que a gente encontra dentro de um exame. O paciente deglutiu e tem essa abertura da junção esôfago-gástrica. Já na acalásia, como o próprio nome diz, a não abertura, o não relaxamento, a gente tem a ausência, esse copinho de água para ver que o paciente engoliu, tem a deglutição e tem a não abertura. Daí a importância da manometria para a gente. Agora, nós temos também um consenso moderno de doença do refluxo, um consenso de Lyon, que mostra de forma prática que, frente aos exames, a gente já podia concluir o diagnóstico de refluxo desse paciente. Que quando o paciente tem a esofagite grau C e D, ou Barre, ou a estenose péptica, e tem a impedância-pH-metria, já mostrou que o tempo de exposição ácida é maior que 6%. É inconclusivo, e isso levou muito questionamento, quando esse paciente tem a esofagite grau A ou B, em que a exposição ácida está ali entre 4% e 6%, e o episódio de um refluxo, ele é entre 40% e 80%. Mas isso, nós tivemos até uma aula recentemente de uns experts sobre doença do refluxo, que esse consenso daqui a pouco vai ter que ter uma revisão, porque vocês podem ver, não leva em conta o sintoma do paciente. E isso tem que ser prioridade para a gente também. Até porque não nos adiantaria fazer um diagnóstico correto, se a gente não tivesse como tratar esse paciente, orientar esse paciente. Lembrando que dentro da fisiopatologia tem uma disfunção eminentemente motora, há um desequilíbrio, mas o nosso tratamento é o bloqueio dessa secreção ácida. Então, de uma forma divertida, o que é realidade, o que é mito? Até para a nossa paciente, para ela entender, o que é realidade e mito nisso? A gente tem estudos que mostram mesmo a eficácia, é o paciente perder peso.
ele perdendo peso, aquele peso que ele ganhou recentemente, ou se ele está com IMC acima de 25, ou se aquele paciente, o que ele precisa saber é que se ele perder 10% do peso corporal dele, ele melhora drasticamente seus sintomas. Isso a gente tem estudos que comprovem isso. E a elevação da cabeceira de 15 centímetros, isso tudo são medidas comportamentais. Os estudos mostram que essa orientação, ela é para ser dada para o paciente que, quando foi submetido a um exame de pH-metria, viu que ele tem um refluxo noturno, porque se ele tiver só o refluxo diurno, ele não precisa levar a cabeceira dele. Ou quando mostra dentro do exame que ele tem um refluxo ao deitar-se, aí sim esse paciente precisa levar a cabeceira. Agora, roupa apertada, suspensório, e o paciente, isso daí a gente não tem orientação de fato. Agora, a paciente grávida, quando tem a doença do refluxo, é realmente ajudá-la nesse período e dizer que depois que esse bebê lindo nascer, isso tudo vai passar. Agora, não tomar líquido durante as refeições, isso é importante porque ali distende a cavidade gástrica e facilitando o refluxo. Agora, na dieta, nós sempre dizemos aos pacientes, dizíamos com mais ênfase, que não pode café, não pode chocolate, não pode tomate, não pode bebida alcoólica, mas agora a gente sabe que faltam os estudos, a gente sabe que isso é mais individualizado. E aí agora é orientar o paciente, você não pode, é melhor que você tire isso, ou não pode comer, o paciente já diz, ele geralmente chega e diz assim, quando eu como isso eu pioro, aí você vai dizer, então a partir de agora você vai ficar sem comer. Tem muitos pacientes que dizem para mim, doutor, isso é para sempre, eu não vou comer, e aí eu explico que é uma doença crônica, é uma doença que ele vai ter que aprender a conviver, em que vai poder ter altos e baixos. E que na fase aguda da doença, em que ele está com sintomas, que ele realmente restrinja isso. Agora, sabe, é uma doença que ela envolve não só o paciente, mas como toda a família. E aí, o que a gente tem de certo para esse paciente? Diminua o peso, eleve a cabeceira da cama se a sua pH-metria tiver dado alterado, evitar o decúbito lateral direito ao deitar e esperar 2 a 3 horas depois de você ter feito a alimentação. Não tomar líquidos durante as refeições e evitar as bebidas gaseificadas. Agora, de medicamento, o que nós temos? Nós temos os antiácidos, os alcalinos, os bloqueadores de receptores de alga-2 e os alginatos. Os alginatos, eu tenho dito que eles são como uns coringas, e eles são umas medicações excelentes, porque depois que nós nos alimentamos, é formado um bolsão ácido, e esse bolsão ácido fica acima do bolo alimentar. E esse alginato, ele entra fazendo como uma capa em cima desse bolsão ácido, evitando ali o refluxo mecanicamente. E nós temos os medicamentos, o omeprazol, o lansoprazol, o pantoprazol, o esomeprazol e o dexilante. E nós também temos os pecados, são os bloqueadores de ácidos competitivos de potássio, são medicações novas, ainda não chegaram no nosso mercado, eles bloqueiam mesmo, são bloqueadores, eles começam a atuar desde o primeiro comprimido, eles não precisam de tempo para bloquear quase efetivamente o ácido gástrico. Essas medicações do omeprazol, até o dexlansoprazol, eles têm a diferença de 30 anos aí, desde que o primeiro foi proposto até o último, então a bioequivalência entre eles é diferente sim. Agora, o que prescrever, claro, vai da sua prática clínica e da possibilidade desse paciente comprar ou não a medicação. Mas o que nós temos de protocolo, de consenso, nós temos a doença não erosiva, você pode começar com inibidor de bomba, e começar com essa dose plena e mantê-la por 8 semanas. Se essa for uma doença erosiva, dependendo se ela for grau A e B, você pode fazer uma dose plena, ou se for grau C e D, já começar com uma dose dobrada. Lembrando que nos sintomas atípicos da doença, você também vai fazer a dose dobrada para esse paciente.
Agora, como eu falei, qual a medicação fazer? Eles são realmente diferentes entre eles e tem esse guideline que mostra quando você tiver uma resposta insatisfatória a essa terapia, o que fazer? Você aumenta a dose, ainda que esse sintoma seja típico, ainda que essa doença seja sem erosão, ou substitui o IBP. E aí, como manter esse paciente, a manutenção desse paciente? Porque esse paciente ele vai fazer 8 semanas, ou dependendo de como você conduzir, estender um pouco mais, até 3 meses esse tratamento. Você vai escolher a dose de manutenção, você vai reduzir essa dose até a menor dose possível para esse paciente aguentar. Ou, como o nosso consenso também nos orienta, uma medicação de livre demanda. Ele só vai usar a medicação quando ele tiver sintomas. Lembrando que esses pacientes têm uma hipersensibilidade visceral também diferente. Porque no consenso de Roma 4, ele faz bem a diferença da doença do refluxo com uma pirose funcional, mas tem esses pacientes que têm essa sensibilidade. E você vê bem sempre isso no exame de impedância ou de pH-metria, quando você faz a relação desse sintoma com o episódio do refluxo. Lembrando que a gente pode associar os triciclos aí na terapêutica desse paciente. Mas eu queria que os senhores lembrassem, tivessem cuidado e atenção a esses pacientes idosos, aos pacientes que são imunodeprimidos, ou pacientes que usam muitas medicações por causa da interação medicamentosa. E lembrar que quando esses pacientes usam a medicação por muito tempo, tem que ser dosado cálcio, vitamina B2, magnésio e interações entéricas. Agora, dentro do tratamento, porque nós temos esse tratamento, as medidas comportamentais, o tratamento medicamentoso, mas temos o tratamento cirúrgico também desses pacientes. E o tratamento cirúrgico, da década de 90, começou a operar muito esses pacientes, principalmente os pacientes que tinham hérnia de hiato, ou então tinham só uma frouxidão ali a nível de esfíncter inferior, e aí muitos desses pacientes começaram a retornar com sintomas, mas hoje isso mudou bastante, porque os colegas cirurgiões estão com isso com um protocolo mais firmado. Há, sim, um protocolo em que se respeita e vê uma indicação que tem formal e tem resposta mesmo frente a um bom candidato à cirurgia, é aquele paciente ou que tem uma hérnia de hiato já 3 centímetros ou mais, ou aquele paciente, e o paciente que responde muito bem ao inibidor de bomba é o paciente que vai melhor responder à cirurgia e que tem a pH-metria ou a impedância pH-metria confirmando efetivamente essa doença do refluxo e, claro, não tendo um distúrbio motor importante nesse esôfago. Mas nós temos também tratamentos endoscópicos, nós temos o Stretta, que é um tratamento em que usa a radiofrequência e que é colocado uma sonda, é tudo por endoscopia, colocado uma sonda e a nível de esfíncter inferior, ele usa de 12 a 18 pontos e vai fazendo estímulos, fazendo com que haja uma melhora da tonicidade desse esfíncter inferior. Esse procedimento é muito usado, e foi muito usado, no início começou sendo usado para pacientes que já tinham sido submetidos à fundoplicatura e para pacientes também que fizeram cirurgia bariátricas e estavam evoluindo com a complicação da doença do refluxo. Temos também o Esofix, que é uma fundoplicatura transoral sem incisões, em que há ali tudo feito endoscopicamente, para diminuir essa mudança, esse migrar que teve dessa junção esôfago-gástrica em relação ao diafragma, diminuindo, então, impedindo o retorno mais facilmente desse conteúdo ácido até o esôfago. Agora, o que eu queria deixar muito para vocês, em resumo de toda essa nossa conversa, é que a doença do refluxo, ela realmente tem a prevalência elevada, ela é múltipla, ela tem esse desequilíbrio importante do fator, mas lembrar que tem esse paciente que tem várias queixas, e ele acaba procurando vários médicos, desde os mais novos até os mais experientes, e que nós temos, assim, consensos
para seguir, mas, acima de tudo, desse consenso, o bom senso de individualizar o tratamento daquele paciente. Eu tenho aqui, eu não sei quanto tempo tenho ainda, se eu posso passar esse quadro clínico, mas vamos... eu posso passar, Cris, esse quadro clínico, que eu não estou vendo o horário. Estamos com o tempo ali no limite, Dani. Vamos Então, bem objetivos, então. Muito obrigada. Então você não vai passar. Então, é que Muito eu não consigo ver, eu não obrigada. consegui ver, infelizmente, o horário. A gente está com o horário ali no limite. Muito obrigada. Uma explanação, né, de uma doença tão frequente na nossa prática clínica. Como você falou, são vários especialistas que são acionados, né, do clínico ao cirurgião, ao pneuma, ao otorrino, né, ao gastro. Então, é sempre interessante a gente aprender um pouco mais sobre a doença do refluxo.